do Senhor, Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Deus é maravilhoso, não é não, irmãos? Deus é soberano. Como Ele nos ama, como Ele cuida de nós, como Ele tem um propósito na nossa vida, como Ele não nos desampara, não nos abandona, não nos deixa sozinho. Deus, Jesus, Ele ama você, ama a mim, e Ele não abre mão da nossa vida. Jesus, Ele tem um propósito na sua vida. Quem crê nisso? Glória a Deus. Amém, eu também creio. Louvado seja Deus. A palavra de hoje está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 24. E Deus, Ele, eu creio, né, que Ele vai falar algo para o nosso coração, porque Ele sempre fala, Ele é fiel. 1 Samuel 24 vai falar assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, voltando Saúl de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto em Engedi. 1 Samuel 24, amados. Então tomou Saúl 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saúl a cobrir os seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia o qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saúl. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saúl. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Versículo 7. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saúl. E Saúl se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por trás de Saúl, dizendo: Rei, meu Senhor! E olhando Saúl para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra, se prostrou e disse Davi a Saúl: por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o seu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, meu Deus. Porém a minha mão não te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Amém. Olha, pois, meu Pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Meu Jesus, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma. E não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Eu vou ler tudo, tá, irmãos? Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto, a uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. Sucedeu que, acabando Davi de falar a Saúl todas as palavras, disse Saúl: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saúl alçou a sua voz e chorou. E disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em suas mãos e tu não me mataste. Por quem há que encontrando o seu inimigo, porque quem há que encontrando o seu inimigo deixaria ir por um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente há de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Então jurou Davi a Saúl. Foi Saúl para sua
teus homens subiram a um lugar forte, né? Pode se sentar. Senhor nosso Deus, Senhor querido e amado, soberano, diante de uma palavra como essa, Pai, nós, meu Deus, rendemos graças, louvores, adoração ao teu nome, porque tu és santo, poderoso, o Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor corta o laço, Pai. O Senhor da vitória, aqueles que o Senhor tem escolhido, meu Pai, para uma obra, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa palavra, pelas nossas vidas aqui neste lugar, Senhor, por cada um, meu Pai, que está aqui. Senhor, vem, meu Deus, com a palavra rima aos nossos corações, Pai. Que nada seja de mim, mas que venha a revelação do alto, Pai, para que nós possamos sair daqui libertos, curados, edificados, meu Senhor, para a glória do teu nome. Seja exaltado, Espírito Santo de Deus, Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Faz o teu querer, a tua vontade. Joga por terra todo impedimento, toda barreira, todo espírito maligno, tudo que vem impedir a tua obra em cada coração. Joga por terra, Senhor. Seja engrandecido neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não consigo, eu leio a palavra, já fico, a presença de Deus, já sinto ela, muito poderoso. Quem era Davi? Davi era um escolhido de Deus. E quem é você? Você é um escolhido de Deus. Às vezes nós pensamos que nós estamos correndo, fugindo, nos escondendo. Às vezes nós pensamos que nós não temos valor, não temos importância. Mas eu quero falar para você, Deus se importa com você. Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem um projeto e Ele não abre mão de cumprir. Ainda que muitas vezes pareça que as coisas estão ao contrário. Davi aqui, irmãos, ele já tinha sido consagrado rei. Sabe quem era Davi? Davi era um menino, um jovem, um pastor de ovelhas. Alguém que ficava lá no campo. Alguém que não tinha talvez muito valor para ficar no meio ali dos irmãos, da sua família. Mas ele servia para trabalhar, né, irmãos? Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas. E sabe como Davi reagia ao cuidado das ovelhas? Com amor. Muitas pessoas, Deus tem entregado coisas nas mãos, Deus tem dado responsabilidades, e muita gente, porque Deus, desculpa, não é Deus, muita gente, porque as pessoas não estão vendo, despreza o que Deus deu na mão. Mas deixa eu falar uma coisa para você, mesmo que ninguém esteja do seu lado contemplando o que você está fazendo, se Deus te entregou na mão, faça o melhor. Amém. Porque quando você honra a Deus, Deus vai te honrar em algum momento, irmãos. Pode demorar, pode parecer que outros estão passando na sua frente, aleluia. Pode parecer que está tudo ao contrário, mas Deus está vendo, Ele está contemplando. Ele vê o seu amor, o seu cuidado, Ele vê tudo, irmãos. É tão tremendo, eu não consigo ler a palavra e não ficar viajando, pensando, sabe, viajando assim. Em Deus, como Ele é poderoso. Por isso que quando eu começo a ler, às vezes eu sinto assim muito forte, Deus falando já no nosso coração antes de ministrar. Porque a palavra por si só, ela já tem todo o poder. Aleluia. Não precisa ninguém falar nada. A palavra de Deus tem todo o poder para te curar, para te sarar, para te levantar. Então aqui está dizendo que Davi vivia uma vida de perseguição. E ele escolhido, como eu estava dizendo rapidinho, ele estava lá no campo cuidando das ovelhas, mas ele fazia isso com amor, com cuidado, com zelo. Ele não desprezava, deixa aí 10 para lá, deixa aí 5 para lá. Todas elas tinham muito valor. Tanto é que a Bíblia diz que ele luta com leão e urso para defender aquelas ovelhas. Ele defende, ele cuida, ele não abandona, ele não tipo, deixa para lá, não. Se vem alguém para tragar, ele vai lá e defende. E assim tem que ser a gente com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Mesmo que venham, às vezes, pessoas tentando atrapalhar os projetos que Deus colocou na sua mão, irmão, não abra mão do que Deus te deu. Amém. Se é cuidar de ovelha e é pouco para os olhos dos seus irmãos, para você tem que ter muito valor. Porque talvez alguém olhe para mim, olhe para você e fale assim, isso daí, essas pequenas ovelhas, esse negocinho aí que Deus colocou na sua mão, isso aí não tem valor nenhum. Mas para você, no seu coração, tem que ser a coisa mais importante. Porque era assim que Davi vivia, irmãos. Eu penso que a gente tem que viver como a Bíblia está mostrando. Então, se a Bíblia diz que Davi honrava aquelas ovelhas e cuidava delas com todo amor, eu creio que Deus estava se agradando disso, porque está escrito. Então Deus entrega coisas nas nossas mãos e a gente também tem que dar valor. Porque pode parecer que a gente não é chamado para banquetes, aleluia. A gente não é chamado para
não abandona, que é o Deus Todo-Poderoso. Por mais que você não seja chamado para banquetes, quando eu falo banquetes, porque Jessé estava ali, o banquete de Samuel praticamente não ia ter Davi ali. Se Samuel não falasse, chama ele, que ninguém vai sentar à mesa se ele não chegar, não teria Davi no banquete, irmãos. Porque ninguém ia se importar com Davi, mas Deus tinha já mandado chamar ele de trás das malhadas, louvado seja Deus. Deus tinha visto ele lá no esquecimento, Deus tinha guardado, Deus estava lá trabalhando na vida de Davi, preparando para um tempo novo, preparando para algo lá na frente. Olha, deixa eu falar uma coisa, tudo que você está vivendo, Deus está preparando para algo lá na frente, que hoje você não consegue contemplar. Eu vivo a minha vida desse jeito e eu acredito que Deus é assim, irmãos. Tudo que a gente faz hoje, Deus está nos preparando para algo maior lá na frente. Não, você não vive por interesse, mas você vive dando valor para cada etapa, para cada passo, para cada degrau dessa escada que Deus está te levantando. É assim que a gente tem que viver. E agora Davi, né? Estou chegando no contexto para a gente chegar nessa perseguição, para você entender. Davi, ele é ungido rei, porque ele senta à mesa ali com os irmãos. Samuel fala, olha, não é nenhum desses aqui, Jessé, então manda chamar o que está faltando. E ele chega. E ele é ungido na frente da família dele. Ele é escolhido, ele é separado. Só que uma coisa importante, irmãos. Ele não ia ser rei amanhã. Ele não ia ser rei daqui a um mês. Já estava tudo certo, ele já tinha promessa. Mas ele ainda não vivia aquele tempo. Difícil é, né, irmãos, quando você tem a promessa, quando você sabe o que Deus tem para a sua vida, quando você está sendo preparado, capacitado, mas o negócio não acontece. É difícil, irmãos, é uma luta. E ainda pior quando você vê outros ocupando um lugar que era para ser seu. Quantas vezes Deus tem colocado, já te mostrou, não que você quer tomar lugar de ninguém, viu? Entenda a palavra, irmãos, pelo amor de Deus. Porque a gente não pode, né, passar por cima do Senhor. Mas às vezes as pessoas estão sendo honradas, está acontecendo tantas coisas na vida delas, e o Senhor já falou que isso vai acontecer na sua vida, e você vê todo mundo passar na frente, cadê que essas coisas acontecem com você? Não acontece. Irmãos, a palavra tem que ser vivida. A gente vive isso. E é tão interessante que nesse momento aqui, Saul ele já percebe, porque assim, quando o Espírito Santo entrou em Davi, o Espírito mau entrou em Saul. Então, quando ele viu o brilho em Davi, o inimigo que estava em Saul viu o brilho em Davi, a ira subia no coração de Saul. A ira vinha no coração dele. Ele ficava bravo, ele ficava nervoso, ele queria destruir Davi, porque ele queria apagar aquele brilho que ele via na vida de Davi. Porque Samuel tinha decretado e falado, olha, Deus está rasgando o reino de você e entregando a outro melhor do que tu. Ele já sabia, irmãos. Então todas as vezes que ele olha para Davi, né, brilhando, Davi ganhando guerras, porque, irmãos, se a gente faz com zelo, Deus dá vitória para a gente. As coisas que a gente toca são abençoadas. As pessoas que a gente fala são abençoadas. Onde você colocar a sua mão nos seus pés, aquele lugar é abençoado. Se você faz com zelo, faz com amor, pode acreditar nisso. Tem que acreditar nisso, que isso é a verdade. Então, onde Davi estava, toda a guerra que ele ia, era tremendo, ele vencia o inimigo, porque Deus estava com ele. Não é por causa de Davi, não é por causa de mim, de você. É porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o general que vai na frente das nossas batalhas. Então não é sobre nós, é sobre Ele. É quem a gente serve, é quem a gente crê, é em quem nós estamos confiando. Louvado seja Deus. E aí Davi começa a ser perseguido por Saul, porque Saul não aguenta mais. Quando eles falam lá, né? Eles começam a honrar, não é desonrar, né? Não é esse termo. Eles começam a honrar mais Davi do que Saul, então ele fica irado. E ele começa a perseguição, né? Uma caça para destruir, para matar, para acabar com Davi. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, ninguém toca a mão naquele que Deus escolheu. Ninguém toca a mão. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Você é a igreja. Você é o templo. Então as portas do inferno, ainda que tentem, eles não podem te destruir, porque Deus habita em você. Deus habitava em Davi. Davi era um escolhido para reinar.
Mas, irmãos, é interessante que quando a gente vê essa palavra aqui, a gente pensa assim, meu Deus, ele foi escolhido para reinar, mas ele tinha que ficar escondido. E talvez muitos de nós, se passássemos pelo que Davi passou, a gente não entenderia, a gente murmuraria, a gente ia achar um absurdo já ser ungido e ter que ficar se escondendo. Mas Davi, irmãos, ele tinha um coração humilde, ele tinha um coração, nossa, meu Deus, segundo o coração de Deus. É assim que era o coração de Davi. Ele entendia, por mais que ele não entendesse naquele momento, ele sabia que havia um propósito e que Deus ia cumprir. A gente precisa entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É difícil, irmãos. Tem dias que é difícil, tem dias que são mais fáceis, mas a gente não pode desistir, porque Deus está no controle. E a palavra diz, aqui onde a gente leu no capítulo 24, que Davi está no deserto, ele só tinha que viver no deserto, nas cavernas, se escondendo. Ele não podia ficar aparente. Imagina, irmãos, viver uma vida assim, tem que se esconder aqui, aí Saul está vindo, se esconder em outro lugar, sabendo que era para ele ocupar aquele lugar. É difícil, irmãos. Sabendo que era para ser seu lugar, que alguém está, né? E você tem que se esconder, tem que ficar ali, fingir que não está acontecendo nada. É difícil, irmãos. Mas é Deus que está no controle, é no tempo do Senhor. A gente precisa esperar com paciência no Senhor, e Ele se inclinará para nós, irmãos. Amém. O Salmos 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Que paciência é essa? Esperar, né? O tempo de Deus, na hora do Senhor, com paciência, sem inquietação, sem ansiedade, sabendo que Ele está no controle. Se Ele tem uma promessa, e aqui é interessante que o Espírito Santo falou assim no meu coração: tem dois tipos de pessoa aqui, o que tem a promessa e o que tem a posição. Você tem a promessa, irmãos, e quando tem a promessa, tem Deus no negócio. Mas tem muitas pessoas que têm posição e Deus não está naquele negócio. Então não adianta você ter a posição se você não tem a promessa. Davi tinha a promessa e Saul estava na posição. Na posição que era para ser de Davi. Entendeu? Então tem pessoas com promessas e tem pessoas na posição ali. Não é a posição de Deus, você entendeu, né? E a palavra diz que Saul juntou 3.000 homens. 3.000 homens, era uma caça. Sabe? Muitas vezes você está ali vivendo a sua vida, estudando a palavra, orando, buscando, e tem pessoas querendo apagar o brilho, querendo destruir você de alguma forma, irmãos. Prejudicar a nossa vida. Em todos os lugares tem isso, né? Quando a gente trabalha em algum lugar, é muito nítido isso. Eu já trabalhei em empresa, eu trabalho até hoje, mas em um lugar uma vez que eu via muito isso nítido. Um querendo comer o outro. Sabe? No sentido de passar por cima, a todo custo, para chegar lá naquela posição tal. Irmãos, mas ele não chegou. E você que não é nada, e eu, a gente chegou. A gente chega. Deus é assim, irmãos. Ele a soberbo, né? O soberbo ele abate, ele exalta os humildes. Então Davi está ali, a Bíblia diz que ele pega 3.000 homens, Saul, e vai à busca de Davi. Quando ele chega lá na caverna, irmãos, ali, ele vai descansar. Saul para um pouquinho para descansar, sem saber que Davi estava ali pertinho dele. Saul para descansar, como diz ali, cobrir a perna, o pé, dá uma relaxada, dá uma cochilada, e Davi está ali do lado dele. Interessante, irmãos, que a Bíblia diz assim, olha, então os homens de Davi falaram. Quero que você entenda essa parte aqui, que é muito importante. Os homens de Davi falaram: esse dia, hoje, Deus te entregou o inimigo nas suas mãos. Faz como parecer aos seus olhos. Os amigos de Davi, os que estavam com Davi, eles instigaram, incentivaram: Davi, Saul está nas suas mãos, faz o que você quiser. E Davi vai lá e corta a orla ali de Saul. Só que aquilo não tinha sido uma direção do Senhor. Tinha sido um instinto de humano e dos homens. Sabe o que Deus está falando com você? Que muitas vezes pessoas ficam do nosso lado, sabe? Sabe aquelas vozes
vão levar você a prejudicar alguém, essas vozes não são de Deus. Porque o Senhor, irmãos, Ele não destrói ninguém assim, para te exaltar. Ele abençoa, sim, mas Ele, irmão, sabe como trabalhar, porque aquela outra vida também tem valor para Deus. As pessoas, tudo bem que Saul, né, saiu da posição, fez um monte de coisa, mas se ele tivesse se arrependido, tinha salvação para a vida dele. Porque há salvação para todos que têm arrependimento, irmãos. O problema é que os homens, eles vão entrando, sabe, como diz a palavra, um abismo chama outro abismo. Eles vão entrando no pecado de tal maneira que chega um momento que não conseguem ter mais a visão de quem é Deus. E aí, né, acontece que a destruição vem. Mas voltando aqui para a palavra, os amigos de Davi, os guerreiros que estavam com ele ali, eles falaram: olha, o Senhor hoje te entrega nas mãos. Certo é, irmãos, que tem muitas vezes que Deus nos entrega situações nas nossas mãos, sim. Mas nós precisamos ouvir Deus falar conosco, não quando somos homens falando. E é uma dificuldade de muitas pessoas ter esse discernimento, essa noção de quando é Deus falando, vai e guerreia e peleja, ou quando é as pessoas sendo usadas para te confundir. Porque o que mais tem são pessoas sendo usadas, e às vezes sem maldade, irmãos. Eu não estou dizendo que as pessoas que estão ao nosso lado são ruins. Elas querem o nosso bem, eles queriam o bem de Davi. Eles eram guerreiros ali com Davi, eles estavam junto com Davi. Então eles não queriam o mal de Davi, mas emocionalmente, sabe? Vendo a circunstância, olha, Deus te entregou nas mãos, acaba com ele aí. Mais ou menos assim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Esperar o tempo do Senhor. Tem coisas que não é para a gente colocar a mão. Deus vai pelejar por nós. A gente não tem que, né, sair pisando e fazendo as coisas, né, metendo os pés pelas mãos. Davi, ele vai lá e corta a alma do manto ali de Saul. E é interessante que a Bíblia diz que o coração de Davi doeu, porque o Espírito Santo ali ardeu ali dentro dele. Louvado seja Deus. Então está vendo que não era uma direção do Senhor? Porque se fosse Deus, era um Deus de guerra, irmãos. Ele é o general dos exércitos. Tinha momentos que Davi ia para a batalha e era para matar os inimigos, sim. Quantas guerras aqui a gente vê filisteus, Davi matando Golias e tantos outros inimigos. Mas aqui não era o caso. Aqui havia um tempo, havia um propósito, havia um crescimento para ser desenvolvido na vida de Davi. Havia muitas coisas para acontecer ali. Então tem que entender quando Deus fala vai e quando Deus fala não vai. Tem que entender quando os homens falam vai e quando não é para você ir. Os homens, as pessoas, tá, irmãos? Porque quantas vezes, irmãos, as pessoas que gostam de nós e vão ver a gente sofrer, eles vão querer o quê? O nosso bem. É lógico. Então eles vão falar o quê? Coisas boas. Coisas para você não sofrer, coisas para acabar logo com aquele sofrimento. Mas até a dor, irmãos, vem de Deus muitas vezes. Até a dor é permissão do Senhor, vou usar esse termo. Vem de Deus não, é permissão do Senhor para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa capacitação. Era uma preparação que Davi estava passando. Então doeu o coração de Davi, versículo aqui, ó, versículo 5, eu estou sem óculos, né? O coração doeu de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Ele ficou angustiado, ele ficou triste, irmãos. Porque ele não podia ter tocado em Saul. E ele fala para os homens: o Senhor me guarde que eu faça qualquer coisa ao ungido do Senhor. Que loucura, né? Mas como assim ungido, se você que é ungido? Mas era ele que ocupava o reinado naquele momento. Não era Davi. Porque se fosse para Davi estar no trono, Deus teria colocado ele lá. Então espera o tempo de Deus para as coisas acontecerem. Amém. Muitas vezes nós queremos atropelar. Deus já prometeu, Deus já falou, e nós queremos atropelar o tempo de Deus. Espera o tempo determinado para Deus te colocar onde Ele quer te colocar. Espera o tempo determinado para Deus te usar onde Ele quer te usar. Mas enquanto isso, pastor, eu faço o quê? Fico de braços cruzados? Não! Enquanto isso, você dá o seu melhor naquilo que Ele já colocou nas suas mãos. Vai dando o seu melhor, vai fazendo da melhor forma, vai fazendo com amor, com zelo, vai fazendo, sabe, como para Deus e não para os homens. Vai fazendo, irmãos, porque as pessoas estão te observando, Deus está te observando. E um grande testemunho vai acontecer
se eu tocar nele, se Deus não mandar, mais ou menos assim. Ai de mim fazer alguma coisa que Deus não me direcionou, eu perco tudo que eu tenho até hoje. Irmãos, muitas pessoas estão perdendo tudo porque elas não sabem esperar o tempo certo das coisas. Não é porque você tem uma promessa do Senhor que você tem que pegar e já fazer aquela coisa, sabe? Não sei se você está entendendo. Amém. Tem coisas que são para hoje, tem coisas que são para daqui a mais tempo. E hoje eu estava na minha casa, eu estava meditando sobre várias coisas, né? O Senhor está sempre falando conosco, graças a Deus. Que a gente está sempre falando com Ele também está sempre falando conosco. E em relação à dor, né? Ao sofrimento, às dificuldades, quando a gente está passando tudo isso, Deus está nos capacitando. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está nos levantando como um soldado mais forte. Porque se a gente não passa nada, se nada nos abate, se nada vem sobre a nossa vida, que tipo de soldado nós somos? Que coragem nós vamos adquirir? Que experiência nós vamos ter no campo de batalha? O campo de batalha para nós é a nossa vida, irmãos, é o dia a dia, não é batalha com a espada de verdade, né? Que experiência a gente vai ter se quando Deus está nos entregando as coisas, a gente está fugindo, está se escondendo, está, sabe, se sentando, cruzando os braços. Ah, Deus faz o Senhor que eu não quero fazer nada. Não, irmãos, a gente foi formado e escolhido para estar nas batalhas, nas pelejas, nas guerras, para que o Senhor, olha, nos capacite e nos use. E a palavra diz, irmãos, que com essas palavras Davi conteve os homens e não permitiu que se levantasse contra Saul. Porque além deles incentivarem Davi, eles queriam ir junto para destruir Saul. Tem gente que gosta tanto de você, irmãos, da sua casa, da sua família. Tem gente que tem tanto carinho e respeito pela sua vida e consideração, que quer ir logo lá resolver o negócio. Abrir o peito e falar, vem cá que eu vou lá. Eu vou lá afrontar, eu vou lá fazer. Mas a gente, irmãos, tem que estar centrado no Senhor, porque às vezes essas pessoas que estão do nosso lado, elas não entendem o que a gente entende. Elas não entendem que Deus falou conosco, que há uma promessa, que há um tempo. Então elas querem resolver tudo naquela hora. Irmãos, se eu fosse dar ouvido para tanta coisa que eu escuto, eu já tinha saído da posição daquilo que Deus tem. Mas a gente não pode atropelar o tempo. Tem que ir vivendo uma coisa de cada vez. E vivendo e sendo capacitado, sendo fortalecido com as batalhas, com as pelejas, sendo encorajado pelo nosso Deus. É assim que a gente tem que prosseguir. E Davi, a Bíblia diz que ele pega e fala com Saul, porque Davi tinha que mostrar ali que ele teve na mão. Muitas vezes Deus, permite situações na nossa vida, como foi aquele de Davi, que a gente podia ter feito alguma coisa, e glória a Deus que nós não fizemos, porque o Espírito Santo falou mais alto no nosso coração. Mas Deus permite, irmãos, que a outra pessoa veja, olha, podia ter acontecido, falado e feito, mas eu fiquei quieto. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós nos calamos? Quantas vezes nós não falamos o que a gente deveria falar ou poderia ter falado? E pessoas são protegidas por isso. E Deus permite que essas pessoas elas vejam, para elas verem a diferença do que serve e do que não serve a Deus. A palavra diz, irmãos, que ele se prostra, tão interessante, né? Versículo 8, Davi se inclinou com o rosto em terra, se prostrou, e ele falou, meu rei, hoje, Deus me entregou e você nas suas minhas mãos, e eu não fiz nada. Versículo 10, este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs nas minhas mãos nessa caverna. Alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque eu disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Que cada um dá o que tem. Literalmente. Quem tem ódio, dá ódio, irmãos. Quem tem misericórdia, dá misericórdia. Quem tem amor, quem tem Deus, vai dar a presença de Deus ali. Cada um vai agir e
gente fica assim, né? Não sei se você está entendendo. Mas nós vivemos num tempo hoje, a gente está vivendo um momento do mundo hoje, nosso país principalmente, de guerra. Espiritual, mas é guerra. E muitas vezes a gente quer lutar, mas a nossa luta não é contra a carne, nem sangue. A nossa luta é contra os principados e as potestades das trevas. A nossa luta, não adianta você ir lá e querer. Você vai perder a razão. Cada um dá o que tem. A gente tem que ter sabedoria do Senhor. A gente tem que ter direção de Deus para agir. Estão entendendo, né? Amém. Louvado seja Deus. A gente não precisa bater boca, discutir. Às vezes a gente até faz isso. Mas à mesma hora o Senhor fala no nosso coração que não é o momento, que não é o tempo, que a guerra é dele, que a peleja é dele. Então Davi, ele fala para Saul: olha, hoje Deus me entregou nas suas mãos. Eu podia ter te matado. As pessoas me incentivaram a isso, mas eu não fiz nada. Eu fiquei quieto. Porque eu temo ao Senhor, não é por amor ao Davi, irmão. Desculpa, ao Saul. É porque ele teme a Deus. Você tem que ter as ações que você tem por causa do temor ao Senhor. Por causa da reverência que você tem a Deus. E automaticamente as ações vão ser reflexo de quem a gente serve. Quantas vezes nós já agimos na nossa vida por impulso? Pela ira do momento? Muitas vezes, irmãos, todos nós. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Quem sempre foi manso, quem sempre foi calmo, glória a Deus por você. Mas muitas vezes a gente faz o quê? A gente quer brigar, a gente quer ter razão. E nesse ter razão, se a gente não estiver na direção, nós perdemos essa razão. Tem que estar tudo direcionado pelo Senhor, irmãos. Todas as suas atitudes, todas as suas ações. E a palavra diz que, ele fala aqui, né? Vê que na minha mão não há pecado contra ti. Não pequei contra ti. E por que você anda na caça da minha vida? Ou seja, eu não tenho nada para te destruir assim, não vou fazer nada. Mas por que você não para de me perseguir? Irmãos, quantas vezes nós somos perseguidos por pessoas, por situações, e a gente está andando, caminhando, fazendo o nosso melhor para o Senhor. Então não vale a pena, a palavra é: não vale a pena você parar para discutir, brigar, revidar. Imagina se a gente fosse revidar todas as perseguições que são feitas contra a igreja, o povo de Deus. Irmãos, ia ser uma guerra. Mas Deus formou a paz, irmãos. Nós temos que levar a paz. Nós temos que levar, irmãos, né? Apaziguar as situações. Muitas vezes não é fácil, mas nós precisamos. Então Davi, ele estava ali cheio do Espírito Santo. Ele estava ali com a razão na mão. Ele estava ali com a graça de Deus, com unção, com tudo. Mas não era a direção de destruir Saul naquele momento. Então às vezes você tem a presença, você tem tudo, mas falta a direção para aquilo, então não faça. Não é porque você é ungido, não é porque você é escolhido, não é porque você é servo de Deus, que a gente pode fazer tudo, irmãos. Uma vez uma pessoa que eu conheço falou assim: eu sou mulher de Deus, então eu posso falar e Deus vai fazer. Quem falou, irmãos? Não é bem assim não. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Tudo que Deus mandar a gente falar, nós falarmos, vai com fé, vai com força. Mas não é tudo. Imagina se as vontades, os caprichos das pessoas, todos Deus for fazer. Não é assim que funciona. E eu ouvi isso e eu repreendi na mesma hora. Eu falei: não é bem assim não. Você pode ser mulher de Deus, você pode ser homem de Deus, você pode ser o que for. Mas se Deus não estiver no negócio, não adianta. Se Deus não mandar fazer, não adianta, irmãos. Davi era ungido e escolhido, mas não era para ele matar Saul naquela hora ali. Deus havia, como ele mesmo falou, o Senhor vai julgar entre mim e ti. Deus seria o juiz, Deus é juiz nas nossas causas. Deus é juiz na nossa vida. E a palavra diz que ele fala, né? O Senhor será juiz, julgará entre mim e ti. E me defenderá da sua mão. Mais uma coisa, irmãos. Deus está sempre te guardando, te livrando. Não se preocupe. Às vezes nós passamos por muitas... Eu não sei se você que está aqui está passando por perseguição, irmãos. Eu acredito que Deus não fala com a cadeira.
brincadeira, né? Talvez você esteja passando por alguma situação, por isso essa palavra. Se não está passando, vai passar. Mas uma coisa que você tem que aprender com a palavra de Deus nessa noite é que o Senhor sempre vai nos guardar, Deus. O Senhor vai nos livrar. O Senhor vai ser conosco. Claro, se a gente continuar do jeito que Ele também quer, né? Porque se a gente começar a fazer tudo o que nós queremos sem direção, como que Deus vai nos guardar e nos livrar? Então aqui Davi falou, Deus, Ele me defenderá da sua mão, no finalzinho do versículo 15. Ele me defenderá da sua mão. Ou seja, Deus vai me guardar, me livrar, me defender, ser comigo. E essa é a garantia que a gente tem que ter. Deus não te desamparará, não te abandonará. E a palavra diz, irmãos, quase encerrando, que Saul chorou. Levantou a voz e chorou, porque ele reconheceu que naquele dia ele teria sido destruído, se não fosse a misericórdia da vida de Davi, né? A misericórdia de Deus na vida de Davi. Ele chorou, está escrito aqui, ó, versículo 16 no final. Saul alçou a sua voz, ou seja, levantou a voz e chorou. Por mais que fosse mentira, falsidade, por mais que ele continuasse perseguindo, porque aqui não acabou a perseguição, não, continuou depois, irmãos. Era um momento de clareza, mas depois vinha o ódio de novo. Era um momento de, sabe, lucidez, depois vinha a ira de novo. É desse jeito. Porque a inveja, irmãos, a palavra diz que ela corrói o osso. Imagina, tão terrível isso, né? A inveja ali, ela corrói dentro da pessoa. Então, se alguém se levanta, às vezes, com inveja da sua vida, daquilo que você tem, às vezes do seu casamento, às vezes do seu ministério, às vezes do seu trabalho, sei lá, irmãos. As pessoas têm inveja de tanta coisa, a gente nem sabe, às vezes. Uma coisa é certa, Deus vai guardar. Deus guarda o casamento, Deus guarda a vida, Deus guarda o ministério, Deus guarda tudo, irmãos, quando Ele tem propósito. Então Saul, ele reconhece que Davi podia ter destruído, ele não destruiu. Saul, ele fica ali, ele fala várias palavras aqui que parece até emocionalmente, né? Nossa, ele se arrependeu. Mas se você continuar lendo a palavra, a gente continuar falando, a gente vai ver que não existia realmente um arrependimento. Era só um momento. Então toma cuidado, porque às vezes, irmãos, se levantam pessoas contra a nossa vida. É ruim falar isso, né? A gente que é cristão, principalmente. Mas se levantam situações, pessoas contra a nossa vida, e você não tem nada no seu coração contra aquela pessoa. Davi só ajudou Saul. Davi tocava harpa para Saul, para sair o espírito maligno. Davi guerreava por Saul, por Deus, lógico, mas pelo exército de Saul. Davi era bom, ele não fazia nada de mal. Mas mesmo assim, por ele ter o Espírito Santo, né, por vários motivos, ele causou a inveja no coração de Saul. Então muitas vezes você faz o bem, você dá o seu melhor, mas isso não impede de pessoas se levantarem, e às vezes você nem sabe, nem percebe. Porque por quantos momentos ali Saul estava com raiva de Davi, ele não tinha se manifestado ainda. Demorou um pouco. Até um dia que ele não aguentou mais e ele começou a florescer o que ele estava sentindo. Então, essa palavra, irmãos, eu não sei, o Espírito Santo que sabe, mas é para você entender hoje que existem sim inimigos, que existem sim pessoas que nos perseguem, que existem sim pessoas que têm inveja de alguma coisa, olhou para você e achou que sua vida é perfeita. Meu Deus, nossa vida, né? Tanta luta. Às vezes eu falo, se as pessoas soubessem da metade das lutas, elas não tinham essa inveja, ou esse ciúme, ou sei lá que sentimento é. Você imagina, Saul estava no trono com inveja de Davi, que era ninguém diante de Saul naquele momento, diante dos homens, né? Mas ele causava esse sentimento. Então tem pessoas que elas têm esse sentimento para a nossa vida. Mas hoje Deus está falando, eu vou te guardar, eu vou esconder você. Mas você precisa ouvir a minha voz, a voz do Senhor. Você não pode ouvir a voz daqueles que estão ao nosso redor, porque os que estão ao nosso redor, eles vão sempre falar algo, não por maldade, como eu disse, mas eles sempre vão falar algo para você agir na hora. E tem horas que o Senhor está falando, não é para fazer nada. Fica quieto e vê o livramento que eu vou te dar. Fica quieto e veja como eu vou operar na sua vida. Tem horas, irmãos, que Deus não quer que você faça nada. Só fique conectado
conectado com ele. Foi o que Davi fez. Davi cortou a orla por conta dele, própria. Não foi direção do Senhor. Mas ele era tão cheio do Espírito Santo, ele tinha tanta comunhão com Deus, eu acho isso maravilhoso, que ele sentiu na mesma hora. Porque, irmãos, não é porque a gente é servo de Deus que a gente não falha. Nós erramos, nós falhamos. Nós nos precipitamos muitas vezes. Davi se precipita nesse momento. Mas quando a gente tem ali o Senhor, estamos em comunhão, a gente sente na mesma hora: meu Deus, não era para ter feito isso. Não era para eu ter falado isso. Esses dias, esse final de semana, eu falei algo para uma pessoa. E na mesma hora, sério, irmãos, para que eu falei isso? No coração, sabe? Não era para eu ter falado. Nada demais. Mas sabe, tem coisas que não é para falar, não é para fazer, não é para dar um passo, e a gente vai na emoção ali, bom. Aí o Senhor fala: para que você falou? Para que você fez? Passei por isso esses dias, eu senti na mesma hora: nossa, para que eu falei isso? Algo bobo, tá? Nada grave. Mas eu senti Deus falando no meu coração, e isso acontece conosco. E eu creio que foi assim que Davi se sentiu naquele momento. Meu Deus, para que eu cortei a orla da veste dele, do manto? Não era para ter feito isso. Então, irmãos, essa noite é o seguinte: olha, segura, né, aquilo que Deus tem falado no seu coração e guarda, retém. Quando você for agir, reflita, ore antes, não vá na emoção, no calor do negócio, no calor do momento. Talvez nos próximos dias você passe por alguma situação e no calor do momento você queira reagir. E o Senhor está dizendo: ore antes, converse comigo, fique conectado, porque eu vou te direcionar, irmãos. Deus vai te direcionar. Tem horas que Ele vai falar vai, tem horas que Ele vai falar fale, tem horas que Ele vai falar se cale. E se cale muitas vezes é engolir sapo, irmãos, literalmente. Meu Deus, me calar numa situação dessa. Mas se o Senhor está mandando você se calar, é porque Ele vai garantir lá na frente tudo aquilo que está preparado. Engolir sapos não é fácil, irmãos. Ficar quieto na hora de uma injustiça não é fácil. Saul estava perseguindo Davi, era uma injustiça, porque Davi era bom para ele. Mas entenda, havia uma promessa sobre a vida de Davi, havia o Espírito de Deus sobre ele. Haviam pessoas ali do lado dele, ele não estava sozinho. Você não está sozinho. Por mais que tenham coisas contra você, por mais que tenham situações contra a sua vida, Deus tem colocado e vai colocar pessoas ao nosso lado, irmãos. Às vezes eu olho para o lado e falo: Jesus, tem misericórdia, levanta intercessores. Não é assim que a gente pensa? Levanta-se alguém para ajudar nisso, naquilo. A gente fala com o Senhor. Mas, irmãos, Deus está levantando. Muitas vezes não está do seu lado fisicamente, mas está ali orando por você, guerreando as suas guerras. Quantas pessoas que você coloca em oração que às vezes nem sabem que você está orando? Assim tem pessoas que Deus levanta também para te dar vitória. Então você não está sozinho. Davi não estava sozinho. Mas o cerne dessa palavra é: não vai na emoção, no calor do momento. Pensa, reflita, ore, se conecta com o Espírito Santo na hora. Porque tem coisas que não voltam atrás. Tem coisas que nós fazemos, tem atitudes que nós tomamos que elas são irreversíveis. Essa não foi, irmãos. Louvado seja Deus. Foi uma emoção, calor do momento, cortou a orla, não machucou, glória a Deus, Saul, e ficou por isso mesmo. Mas tem muitas atitudes que nós tomamos que elas são irreversíveis, que faz a gente perder bênçãos do Senhor. Então, reflita sobre essa palavra. Eu sei que a perseguição é ruim, já vivi isso. Perseguição dói, é injusta, é feita por pessoas que geralmente você faz o bem. Mas Deus está com você, isso é o que mais importa. Se Deus estiver conosco, como diz a palavra, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Significa que não vai ninguém se levantar? Não, não é isso. Significa que nada vai destruir, porque Ele será conosco. Essa é o cerne dessa palavra, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é maior que tudo, irmãos. Guarda essa mensagem no seu coração.
E se porventura você está vivendo isso agora, você já sabe o que fazer. E se daqui a alguns dias, porque a palavra é assim, irmãos, você passar por uma situação que venha a ira, venha a sede de justiça no seu coração, se lembre da mensagem de hoje. Se lembre dessa palavra. Leia ela de novo na sua casa, se for possível. Porque Deus não fala em vão, irmãos. Deus, Ele nos avisa. A palavra diz que Ele não deixa o servo enganado nem confundido. Então Ele fala no momento, Ele fala um pouco antes, mas Ele fala. Amém? Para mim e para você. Então vamos ficar de pé, vamos orar. Pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê inteligência, sabedoria, para que a gente possa tomar atitudes assertivas. Irmãos, e guarda isso, porque Deus falou assim comigo, como eu falei com você. 2 tipos de pessoas, o que tem a promessa e o que tem a posição. Guarda isso. Você tem promessa, você tem Deus, você tem algo que Ele vai fazer. Então não quero ter posição de nada não, irmãos. Bom é ter o Espírito Santo. Posição, irmão, na hora que Ele quiser. Passado anos, Ele botou José como governador. Davi foi rei. Está entendendo? Esther virou rainha. Eu podia falar de várias pessoas aqui. No tempo de Deus vem uma posição, mas não fica esperando isso não. O mais importante que Deus falou comigo é: você tem a promessa. Se você tem a promessa, você tem a presença. Se você tem a presença, você tem a garantia da vitória. Em nome de Jesus, vamos orar. Então, Senhor, nós te adoramos, Pai, te agradecemos por essa palavra. Pai, obrigado porque, meu Senhor, nós podemos não ter muitas coisas, mas nós temos a Tua presença, que é poderosa, que é maior que tudo. Nós temos a promessa do Senhor sobre a nossa vida, tanto para essa terra como para a vida eterna, meu Pai, como foi louvado aqui, Senhor. Um dia nós nos encontraremos contigo, moraremos com o Senhor. Um dia o Senhor agora virá buscar a tua igreja, mas enquanto isso, trabalha, capacita, fortalece, joga por terra, meu Pai, toda a intenção do inimigo, meu Pai. A tua palavra diz que a porta do inferno, Senhor, não prevalecerá contra a sua igreja, meu Senhor. Abençoa a tua igreja, o teu povo, cada um aqui individualmente, suas casas, suas famílias, meu Senhor, agora, a sua vida, sua integridade, sua saúde, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, nos cobre com teu sangue, guarda, meu Pai, aonde nós formos, que nós possamos ter visão espiritual, meu Pai, que nós possamos ter discernimento para não agir pela emoção, no calor da ira ali, meu Pai, no momento, Senhor, meu Deus, para que a gente não venha errar, pecar, meu Pai, porque a palavra diz: vocês podem até se irar, mas não pequeis. Então, Deus, nos ajuda, nos fortalece, que nós possamos ter posicionamento, meu Pai, de um povo, Senhor, que confia, de um povo que, meu Pai, te serve, te espera, Senhor, de um povo, meu Pai amado, que sabe que o Senhor está no controle de tudo, Deus. Joga por terra os inimigos, meu Senhor. Paralisa, meu Pai, todos os levantes, em nome de Jesus, meu Pai, que, Senhor, a tua presença, como foi louvado aqui hoje, meu Pai, Jesus, tua presença, que eu mais quero, Jesus, que essa presença, Pai, nunca saia da nossa vida, meu Pai, que essa direção, que essa graça, que essa unção nunca saia de nós, meu Senhor, em